Bom, então vamos lá para não perdermos mais tempo. Eu não consigo visualizar aqui a minha projeção, mas bom que vocês estão visualizando. Vou colocar aqui em modo apresentação. Bom, eu não estou me vendo mas eu vou continuar aqui a aula dessa forma. Vocês estão me vendo, né? Bom, vamos lá. Bom, a primeira questão, então, a nossa metodologia é de resolução de questões, né, com comentários, mas vocês vão também dispor desse material um slide que contém praticamente todo o conteúdo programático. Esse tipo de prova é uma lei que se prende muito, é uma prova que se prende muito à letra da lei. Por isso é importante reservar um tempo para a leitura dos dispositivos legais, para se habituar, né, à apresentação do assunto na própria dicção da lei. Mas também existem questões que vão puxar mais de vocês um entendimento, uma compreensão. Tá? Pode ser que nas próximas aulas eu faça ainda uma abordagem sobre algum tema para poder situar melhor vocês. Bom, a prova anterior ela se prendeu muito no tema pregão, então a gente vai começar a estudar esse assunto aqui, resolvendo essas questões. Bom, de início, o que eu posso dizer para vocês? Que o pregão, ainda na dinâmica da Lei 8666, que é a Lei Geral de Licitações, né, lembrando que há uma lei nova que veio revogar essa lei, num período de 2 anos, revogar por completo, mas essa lei continua sendo aplicada e a maior parte da administração pública, aí compreendida tanto como as entidades como os órgãos públicos, ainda estão aplicando a Lei 8666 de 93 até se adaptar por completo à nova dinâmica e à sistemática trazida pela nova Lei de Licitações. Bom, então, no contexto da Lei 8666, o que é importante, ou sobre o pregão, o que é importante falar? Que as modalidades, chamadas modalidades de licitação tradicionais, estão previstas na Lei 8666. E aí a gente ressalta a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão, como modalidades chamadas tradicionais. O pregão, como modalidade de licitação, ela não está previsto na Lei 8666. Foi uma outra lei, a Lei 10.520, de 2002, que introduziu no ordenamento jurídico o pregão como uma nova modalidade de licitação. Então, não adianta procurar na Lei 8666 nada sobre o pregão, porque lá não vai haver nada, nenhuma menção ao pregão. A Lei 8666 vai traçar as regras gerais de licitação, mas o pregão ele é todo regulamentado por outra lei posterior, de 2002, a Lei 10.520. Isso não quer dizer que a lei geral, a Lei 8666, não é aplicada ao pregão. Pelo contrário, ela é aplicada. É aplicada de forma subsidiária, não de forma principal. Ou seja, se não houver um regramento específico na lei do pregão, o aplicador da lei, né, o gestor público, no caso de vocês, vão poder se socorrer ou verificar na lei geral, na lei 8666, se há alguma norma que possa ser aplicada. Tá? Mas o pregão tem uma regulamentação própria, ok? Que trata só dele, que é a lei 10.520. O pregão é uma modalidade de licitação que foi introduzida no ordenamento jurídico para conferir maior celeridade, maior rapidez, maior dinâmica nas contratações públicas. O pregão ele é muito mais simples
do que as modalidades licitatórias tradicionais previstas na Lei 8666, que eu citei aqui, especialmente para aquelas que se destinam para realização de uma obra pública, contratação de uma obra pública, contratação de um serviço público ou para aquisição de um bem, que são as 3 modalidades de concorrência, tomada de preços e convite. No pregão, o que há, basicamente, é uma inversão de fases. Como vocês já devem saber, ou devem ter estudado, ainda quem estudou por conta própria, nas modalidades tradicionais da Lei 8666, no dia da licitação, no dia designado para a licitação, inicialmente nós temos a fase chamada de habilitação, que é uma fase propriamente documental, onde se verifica se o licitante, aquela pessoa física ou jurídica que participa da licitação, é chamada de licitante, se o licitante preenche todos os requisitos legais, técnicos, em relação à sua qualificação fiscal, a sua habilitação fiscal, se ele cumpre, se ele tem o pagamento em dia dos seus impostos, dos seus tributos. Tudo isso é verificado documentalmente nessa fase chamada de habilitação. E aí, quem é habilitado, nós temos, então, os licitantes que são habilitados ou são desabilitados. Quem é desabilitado ou inabilitado já não participa mais da fase seguinte, que é a fase de proposta de preços. Então, quem é habilitado vai então participar da segunda fase, a fase de proposta de preço, e apresenta, então, a sua proposta de preço num documento, é um documento físico, e aí lhe é verificado o preço de acordo com o critério ou tipo de licitação, menor preço, melhor técnica, ou técnica e preço, e é então o vencedor. Adotando um critério, por exemplo, de menor preço, aquele que tem por escrito, num documento, conforme exigido no edital da licitação, o menor preço, então é declarado o vencedor da licitação. Isso nas modalidades tradicionais. No pregão, há uma inversão de fases. Essas 2 fases, de habilitação e de proposta de preço, essas fases são invertidas. No pregão, primeiro se verifica o preço. Todo o esforço da licitação está concentrado em verificar quem detém o menor preço. E aí, aquele que apresentar o menor preço, então, vai se verificar se ele está habilitado para contratar com a administração pública. Então, todo o esforço de se verificar a habilitação dos licitantes, no pregão não existe. Só se verifica a habilitação e toda a documentação pertinente, se for, existem licitações que demoram meio dia inteiro, um dia inteiro verificando documentos, de todos os licitantes. No pregão se inverte. Só se verifica a parte documental de habilitação do licitante que apresentou o menor preço. Por isso que o pregão confere maior celeridade. E o pregão, ele não se limita na proposta física, no documento que é apresentado. Ainda na primeira fase, no pregão, que é a inversão, na primeira fase no pregão, então, é a proposta de preço, você tem inicialmente a proposta física apresentada com um preço físico, e em seguida há uma classificação, pega-se o menor preço oferecido, e quem está entre o menor preço mais o valor de 10% dele, quem se encontra nessa faixa, então, do menor preço e mais 10% dele, então, se o menor preço for R$100 mil, quem apresentou proposta entre R$100 mil e entre R$110 mil, então, 10%, vai para uma fase chamada fase de lances, em que são proferidos lances verbais. Os lances, então, são verbalizados de forma sequencial até que um dos licitantes apresente o menor preço. Então, no pregão,
a licitação não se limita à proposta de preço física apresentada na licitação. Ela só é o início. Nas modalidades tradicionais, é só aquilo ali, o que está escrito, o que está colocado como proposta de preço. Quem tem, se o critério for menor preço, o menor preço, acabou a licitação. No pregão, não. Com a proposta física apresentada, o documento escrito, físico, você só inicia a proposta de preço, porque a partir daí vão ser proferidos lances verbais. Por isso que no pregão a disputa ela é muito mais acirrada do que nas licitações, nas modalidades de licitação tradicionais previstas na Lei 8666. No pregão, então, a administração pública consegue obter um ganho, né, de redução, uma redução do valor, dos valores oferecidos muito grande, é uma economia muito grande. Por isso que o pregão passou a ser amplamente aplicado, com maior escala ainda, na esfera federal. E além do pregão, né, chamado presencial, que necessita, né, da presença física dos licitantes em um recinto, em uma sala, em um ambiente, o pregão também trouxe uma inovação, permitindo que fosse realizado de forma virtual, que é o chamado pregão eletrônico. Então, por meio do pregão eletrônico, é criada uma sala virtual, como essa que nós estamos aqui, né, através de sistemas aprovados, né, pelo poder público. A gente tem o sistema do Banco do Brasil, tem o sistema da Caixa Econômica e alguns outros sistemas que são credenciados para isso, em que é criado um ambiente virtual para que, onde quer que você esteja, em qualquer lugar, você possa participar daquela licitação. Então, o pregão eletrônico permitiu ainda uma amplitude maior de concorrência, aumentou a concorrência, aumentou o potencial número de licitantes envolvidos numa licitação. E vocês sabem bem, onde há maior concorrência, a tendência é que se obtenha o melhor preço, né? Obtenha-se preços mais vantajosos para a administração pública, dado que um maior número de interessados quer se sagrar vencedor daquele certame licitatório, né? Então, o pregão ainda conferiu essa amplitude de concorrência também nas modalidades até então existentes. Tá? Só fiz essa introdução para a gente poder aqui abordar essa questão. Tá? No nosso slide, eu vou disponibilizar para vocês, no tema pregão, vocês têm também isso que eu estou falando aqui de uma forma sintética, colocado lá, que vocês podem, colocado no nosso slide, vocês podem analisar, me enviar qualquer eventual dúvida ou debater também algum assunto aqui comigo, tá? Bom, então vamos lá resolver essa primeira questão. A Lei Geral de Licitações não se aplica àqueles que querem saber as alternativas corretas, né? É importante a gente, num concurso público, entender exatamente o que o examinador está pedindo, o que a banca está pedindo. Nesse caso, ele quer saber quais são as alternativas corretas. Então, ele faz aqui 4 considerações. A primeira, a Lei Geral de Licitações não se aplica ao pregão, já que é regido por lei específica. É verdade, o pregão é regido por lei específica. A lei específica é essa lei aqui, a Lei 10.520, né? É a lei específica do pregão, mas, como eu comentei, e a própria lei dispõe, a lei geral ela é aplicada de forma subsidiária, né? Para suprimir aquilo que a lei específica não dispõe. Tá? Então, essa é uma alternativa falsa. A Lei Geral de Licitações ela é aplicada, sim, de forma subsidiária ou de forma supletiva. 2. Os atos essenciais do pregão, quando decorrentes de meios eletrônicos, não precisam ser documentados no processo respectivo, vez que a sistemática eletrônica dispensa tal formalidade. Aqui, quando a gente fala de princípio de processo ou procedimento administrativo,
a gente lembra que vigora o princípio do formalismo. Né? Na administração pública, ou no direito chamado publicista, né, no direito público, ao contrário do direito privado, que permite qualquer meio que não seja contrário à lei ou que tenha objeto ilícito, no direito público, no direito administrativo, a regra é cumprir a forma prevista em lei. Ainda que o pregão possa ser realizado de forma eletrônica, né, por meios virtuais, tudo deve ser documentado em um procedimento físico. Tá? Tudo deve ser documentado em um procedimento físico. Então, essa afirmativa também está falsa. É necessário, sim, que os atos do pregão sejam documentados em um processo administrativo, tá? É necessário. Aqui está o comentário na página seguinte. Bom, o item 3. A fase externa do pregão será iniciada com a sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Bom, a fase externa, ela não se inicia com a sessão pública para recebimento das propostas. Quando a lei fala em sessão pública para recebimento das propostas, é o dia da licitação, é o dia designado para a licitação. Né? Nos editais, normalmente, nós não vemos essa expressão, sessão pública para recebimento das propostas. Pode falar sessão pública de licitação. Então, a fase externa do pregão, como a fase externa das demais modalidades licitatórias, elas se iniciam com a publicação do edital ou do instrumento convocatório, né, um termo mais amplo, que é quando se dá publicidade àquela licitação. Tá? Então, o que está errado aqui nessa assertiva é justamente essa fase inicial, de que a fase externa ela não se inicia quando a sessão pública é iniciada. Não. A fase externa da licitação, ela se inicia quando o edital de licitação, ele é publicado. Aí aqui vale a pena lembrar também, já que a questão aborda isso, você vê que essas questões abordam mais de uma temática, né? Essa alternativa 3, ela aborda as fases da licitação. No nosso slide também tem esse assunto previsto. Toda a licitação, qualquer das modalidades, tanto as modalidades ditas tradicionais, previstas na 8666, quanto a modalidade do pregão, prevista na Lei 10.520, ela tem duas fases. A primeira fase é chamada de fase interna. O que significa isso na prática? Que essa fase se dá internamente, né, ou interna corporis, né, que é uma expressão talvez muito, muito comum no meio militar, ou intramuros, né, ela se dá dentro da administração pública, no interior dela, quando os agentes, né, públicos, né, no caso dos agentes militares, no caso de você especificamente, são agentes públicos, né, lato sensu, e são militares, né, estrito sensu. Vocês atuam, cada um no seu segmento, na elaboração do edital da licitação, no termo de referência, né, para bens e serviços, ou no projeto básico ou no projeto executivo para obras, né? Quando vocês fazem a verificação da reserva orçamentária, de que existe no orçamento do órgão recursos suficientes para suprir aquela contratação que se pretende fazer, né? Quando um órgão encaminha para o outro documento para análise, quando se tem o parecer jurídico que verifica a conformidade de todos os atos licitatórios praticados até então internos com a lei,
né? Então, tudo isso se dá no plano interno, dentro da administração pública, no interior da administração pública. Por isso se chama de fase externa. A licitação, então, e essa fase é sigilosa, né? Essa fase ela se dá internamente. Quando, então, o edital de licitação é preparado e ele é publicado no Diário Oficial, é que se dá início, então, à segunda fase, chamada fase externa da licitação, tá? Em qualquer modalidade, qualquer delas, tanto nas tradicionais como no pregão. A publicação do edital de licitação, então, é que dá início à fase externa da licitação. Ok, turma? Eu vou depois falar com a Vanessa para a gente aprimorar aqui essa parte, porque eu não vejo o retorno de vocês. Deixa eu voltar aqui na nossa tela inicial. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida nesse ponto? Vocês podem falar também, tá? Que aí vocês me ajudam. Se vocês falarem, vocês me ajudam aqui. Tudo ok, né, Rodrigo? Beleza. Vou voltar lá para o slide. Vocês falam, tá? Por favor. Bom, então, essa alternativa ela também é falsa. E a alternativa quarta, 4, né? Consideram-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos do objeto do pregão aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Essa regra é verdadeira. Essa regra está contida no artigo 1º, parágrafo único da Lei 10.520, e ela vai conceituar o que são bens e serviços comuns. Aí aqui eu quero fazer uma pausa também para comentar com vocês uma diferença entre o pregão e as modalidades chamadas tradicionais da Lei 8.666. O que diferencia nas modalidades tradicionais, nós temos, lembrando, né, concorrência, tomada de preços e convite, que são modalidades aplicadas para se realizar, se contratar uma obra pública, se contratar um serviço público, ou se adquirir, né, ou se adquirir um bem. E nós temos o leilão e o concurso, que são modalidades bem específicas, né? O leilão, normalmente, para se desfazer de bens que foram apreendidos, né, pela Polícia Federal, por exemplo, são produtos de crime, ou para se desfazer de bens que são considerados inservíveis pela administração pública, né, bens que já ficaram obsoletos, né, um computador já muito antigo, um móvel sem serventia. A administração pública então faz um leilão para quem tem interesse em adquirir esses bens tidos por inservíveis. Ou então, como eu falei antes, produtos de crime, apreensão, né, de produtos fruto de contrabando, de descaminho, do tráfico de drogas, também são leiloados, né? E aí o recurso é revertido para a administração pública. E o concurso ele é utilizado para se premiar, né, uma obra artística, literária ou técnico-científica de relevância. O concurso é muito aplicado, por exemplo, nos concursos de monografia, né, em que instituições públicas escolhem, por exemplo, né, a melhor tese sobre determinado assunto, né, vai se premiar a melhor tese, a melhor dissertação, a melhor monografia sobre a eficiência na administração pública, a redução de custos na administração pública, por exemplo. E aí se premia, né, em espécie, em valor, ou em algum outro prêmio, uma viagem, um curso, ou também algum prêmio de conteúdo artístico ou literário, né? O concurso e o leilão têm objetos bem definidos. O mais usual na administração pública é o uso da concorrência, da tomada de preços e do convite, porque eles se prestam à contratação de obra pública, de um serviço ou para aquisição de bens.
Muito bem. E o que diferencia essas modalidades, então, essas três em especial, né? Concorrência, tomada de preços e convite, é o valor, é o valor que foi atribuído à licitação. É o valor estimado da licitação. Apenas isso. Então, a lei vai determinar limites de valor. Nós temos também aqui no nosso slide, eu vou passar para vocês, né? Esses valores já de acordo com os novos limites estipulados e de acordo com o valor estimado da licitação, né? Após a pesquisa de preço, após a verificação em tabelas de preços referenciada, como tabela EMOP, por exemplo, que é muito usado no Rio de Janeiro e em outros estados, ou as tabelas que são apresentadas pela Fundação Getúlio Vargas, também são muito utilizadas, né, em que, com frequência, esses órgãos, essas instituições vão ao mercado pesquisar preço e referenciam os preços. Então, após a pesquisa de preço, nós temos um valor estimado da licitação. É evidente que com a publicação do edital e a disputa entre os licitantes, nós vamos ter um valor diferente a ser contratado ao final. Mas é esse valor estimado que diferencia a adoção pelo gestor público da modalidade prevista na Lei 8666. Já em relação ao pregão, não é o valor que é a referência para a adoção do pregão, e sim a natureza do bem, a qualidade do bem ou do serviço. O pregão, ele só pode ser utilizado para os chamados bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor. Se você puder enquadrar um bem ou um serviço como comum, independente do valor, a licitação pode ser feita pelo pregão. Pode ser 10 mil, pode ser 10 milhões, pode ser 100 milhões. Se o bem, ou os bens, né, e o serviço for considerado comum, você pode fazer a licitação por pregão. No âmbito federal, inclusive, é obrigatório fazer por pregão. Obrigatório. Você só não faz o pregão quando você não pode, então, enquadrar o bem ou serviço como comum. E tem que ser adotado ainda o pregão na forma eletrônica, que é esse que permite uma maior concorrência e, consequentemente, uma maior redução de custo para a administração pública. Tá? E a definição de bem ou serviço comum está contida aqui no parágrafo único do artigo 1º, que é justamente a transcrição literal dessa alternativa 4 aqui, que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, conforme especificações usuais no mercado. Ok, turma? Alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Então, a nossa alternativa aqui, correta, é a alternativa 4. Que é, aliás, perdão, é a SOL 4, que é, então, a letra C, que é a alternativa, então, correta, ok? Aqui está um comentário para vocês depois revendo, né, ou estudando mais a fundo. Vamos lá, então, para a próxima questão. Bom, o documento que condensa as principais informações da fase interna da licitação é chamado de termo de referência. Ele é elaborado com base nos estudos técnicos preliminares. Sobre o referido documento, e com base no decreto 10.024 de 2019, assinale com V verdadeiro ou F falso as seguintes assertivas. Bom, então, assim, a gente tem que sempre entender, né, o que está sendo apresentado, o que a questão de fato quer de nós, né? Quando ele fala documento que condensa, é o documento que reúne, né? Que reúne, condensar aqui, que engloba, né? Que contém as principais informações na fase interna.
De fato, é o termo de referência. O termo de referência que é utilizado, é o documento utilizado para aquisição de bens e de serviços, é o documento onde vai haver toda a especificação técnica, né, e o detalhamento do objeto da licitação. O objeto da licitação é aquilo que se quer contratar, aquilo que se quer adquirir, é a obra pública que se pretende fazer, é o serviço que se pretende contratar, é o bem que se pretende adquirir. Então, por exemplo, a construção de uma ponte, o objeto é a ponte, e o termo de referência vai detalhar o que é essa ponte, quais as características dela, qual o tamanho dela, qual a extensão dela, qual a forma como ela vai ser sustentada, né? Ela vai ligar o que, aonde. Se é um serviço público, um serviço de limpeza, por exemplo, né? de coleta de resíduos sólidos, né? Ou como se fala no popular, de lixo, ela vai, então, especificar como vai se dar esse serviço, quantos caminhões serão necessários, como vai ser feita o transporte, até onde vai ser transportado, qual é o aterro sanitário que vai receber o resíduo do lixo, qual é a frequência com que vai ser recolhido o lixo, quais são os pontos de coleta, porque tudo isso interfere no objeto e interfere também na forma como as propostas dos licitantes serão apresentadas, daqueles que têm interesse, né? Eles vão ajustar a sua proposta de preço de acordo com o que a administração pública efetivamente quer contratar, né? Se o termo de referência ele é mal elaborado, ele vai apresentar propostas totalmente equivocadas. Por exemplo, eu quero comprar água, né? Água para fornecer lá para o meu rancho, né? Tá, mas você quer água de que forma? Você quer galão de água de quantos litros? Você quer copo? Você quer garrafa? De que forma? Né? Então, você quer água com gás? Você quer água mineral? Tem alguma especificação? Tem algum tipo de embalagem especial para proteger melhor essa água, para proteger do sol? Ela vai ser transportada, por exemplo, né, para uma base militar? Tem algum tipo de revestimento que ela tenha que ter? Tudo isso tem que ser especificado no termo de referência para que as propostas de preço sejam apresentadas de forma adequada àquilo que a administração pública quer contratar ou adquirir. Então, o termo de referência é um documento técnico, de fato. É um documento que, para ser elaborado, vai requerer, por parte dos agentes públicos envolvidos, um conhecimento daquele assunto, ou ao menos que busque conhecer, que busque se aprimorar, né? Eu quero comprar uma caneta Pilot, né? Caneta Pilot, aquele marca-texto, é uma marca, você não pode nem designar marca na licitação, né? Então não é adequado falar caneta Pilot, você tem que utilizar a terminologia que é usada no mercado, caneta marca-texto, né? Ou a forma como é apresentado aquele produto no mercado. Você tem que se apropriar, o agente público que vai elaborar o termo de referência para aquisição de bens ou contratação de serviços, ele tem que se apropriar da terminologia técnica e usual do mercado para aquilo que ele quer contratar, entendem? Então, assim, não é algo simples de se fazer. É algo que se requer conhecimento técnico ou então um esforço, né, em entender, em compreender o que de fato a administração pública quer contratar, para que quando o termo de referência, que é um dos anexos do edital, for publicado junto com o edital, né, for dado início à fase externa da licitação, aqueles licitantes interessados em fornecer aquele serviço ou aquele bem para a administração pública o façam de forma adequada e a administração pública, de fato, receba propostas daquilo que efetivamente ela quer contratar, ok? Quando nós estamos diante de obras públicas,
ou de serviços de engenharia, em alguns casos, esse documento em que contém a descrição objetiva, toda a especificação do objeto da licitação, no caso a obra pública, ela tem um outro nome, é chamado de projeto básico. E naquelas obras de engenharia mais complexas, você tem ainda o projeto executivo também, que dá suporte à contratação de obras públicas, tá? Então, o termo de referência é esse documento que detalha, né, esmiuça o objeto da licitação para a contratação de serviços e aquisição de bens, e o projeto básico é utilizado para obras públicas, ok? Então, vamos lá. Dito isto, vamos para as alternativas. No termo de referência, deverá constar os dados do vencedor do processo licitatório. É falso isso, turma. Por que é falso? Porque o termo de referência é o documento elaborado na fase interna da licitação. Sequer foi dada ainda publicidade ao edital. Então, se o termo de referência contiver o vencedor do processo licitatório, nós estamos diante de uma fraude, né? É uma fraude. Então, o termo de referência não pode constar nenhum dado entre os licitantes. Sequer se sabe ainda, né, ou deve saber, quem serão os licitantes, quem irão responder ao edital e apresentar as suas propostas, ok? Então, é falso. No termo de referência, deverá constar os deveres do contratado e do contratante. Sim, isso é verdadeiro. O termo de referência, além de detalhar o objeto, ele contém também quais são o que deve fazer o contratado, né, o licitante a ser contratado, pessoa física ou jurídica, dependendo do caso, do tipo dependendo da licitação em si, e do contratante, que é o poder público, né? As obrigações, qual é o prazo que tem para se efetuar o pagamento, se fazer a medição, por exemplo, né, ou o controle, né, a atestação de que o serviço foi prestado, de que o bem foi entregue, a medição de que a obra foi realizada. Tudo isso está previsto ali no termo de referência também. Muitas dessas cláusulas estipuladas no termo de referência ou no projeto básico, no caso de obras, são replicadas no contrato também, ou na minuta do contrato, né? Que o edital da licitação também contém a minuta do contrato como um de seus anexos. E aí você tem uma replicação dessas cláusulas, por exemplo, que estipulam os deveres do licitante a ser contratado e do ente público contratante. Bom, no pregão eletrônico, o termo de referência é desnecessário no edital. Não, é falso isso. O termo de referência sempre é um anexo do edital. O termo de referência sempre vem junto com o edital. Porque sem o termo de referência é impossível compreender com exatidão qual é o objeto da licitação. O que, de fato, a administração pública quer contratar, quer adquirir, né? Com que frequência vai ser prestado o serviço, com que frequência vai ser entregue o bem, por exemplo, gêneros alimentícios, né? A administração quer adquirir gêneros alimentícios, tá? Quer adquirir o quê? Quero adquirir carne, quero adquirir legumes e hortaliças. Tá bom, mas qual tipo de carne você quer, em qual quantidade, que tipo de legume você quer, em qual quantidade, que tipo de verdura você quer, em qual quantidade. Tudo isso tem que ser, e em qual frequência de entrega, né? Tudo isso tem que ser especificado. Onde você quer que eu entregue? Num lugar só, num quartel só, e você distribui para os demais quartéis, né? Ou para os demais, para as demais estruturas, equipamentos militares, ou você quer que o licitante entregue em todas as unidades militares? Isso interfere no preço, isso interfere no valor da proposta,
Porque se o termo de referência especificar que esses gêneros alimentícios sejam entregues em uma única unidade e essa unidade militar distribui para as demais, o custo no frete, o custo de entrega é menor. Então, o licitante, né, a empresa, no caso, interessada em fornecer esses gêneros alimentícios, vai fazer a sua proposta de acordo com a entrega em uma única unidade. Agora, não, a administração quer que cada unidade, 10 unidades diversas, recebam esses bens, os quantitativos específicos. Isso vai interferir na proposta de preço, percebe? Aí o preço vai aumentar, com certeza, porque vai ser necessário o deslocamento. O licitante, as empresas participantes, né, desse certame, vão ter que apresentar seus preços de acordo com essa definição logística que o poder público, né, estipulou. Então, eu vou ter que entregar em mais unidades militares, eu vou ter um custo maior de deslocamento, de gasolina, de motorista, de tempo, de óleo diesel, de tudo. Isso tudo é mensurado, então, na minha proposta, percebe? O documento que vai descrever de forma minuciosa tudo isso é o termo de referência, nos serviços e nos bens. Contratação de serviço, aquisição de bens. O projeto básico é para obras, também vai fazer a mesma coisa, ok? Então, o termo de referência, ele é indispensável em qualquer modalidade licitatória, ele tem que estar contido no edital, porque é a partir daí, então, que toda a sociedade, né, especialmente aqueles interessados no objeto, vão, então, analisar o objeto e formular, né, as suas propostas. No termo de referência, deverá constar as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. Sim, no termo de referência também vão constar as sanções a serem aplicadas ao licitante vencedor, né, aquele que contratou com a administração pública ao final da licitação, caso ele venha a inadimplir, em descumprir alguma das cláusulas avançadas, alguma das cláusulas estipuladas, alguma das condições daquele contrato. Então, se ele não entrega o bem, se ele entrega com atraso, se ele descumpre o contrato, entrega de forma inadequada, o contrato prevê que ele deve entregar em cada unidade militar aqueles bens, né, gêneros alimentícios, ele entrega em uma só. Aí a administração pública, né, o órgão militar, notifica ele, olha, você está descumprindo, eu não te contratei para entregar numa unidade só, você tem que entregar em todas as unidades. Aí ele descumpre de novo, e aí então ele vai poder sofrer sanções. Vocês sabem que a administração pública tem, né, essa prerrogativa de aplicar sanções, né, unilaterais, né, aos contratados, né, às empresas ou às pessoas físicas ou jurídicas contratadas, né? Isso é uma prerrogativa da administração pública. Só que essas sanções, elas vão estar, então, previstas no termo de referência, também são replicadas no contrato, na minuta do contrato, que contém o edital, e depois no contrato administrativo, que efetivamente é assinado com o vencedor da licitação, e essas sanções estão previstas, né, descritas de forma clara, de forma objetiva, né, sem nenhum caráter subjetivo que dê margem à interpretação. Então, ali vai estar de acordo com a gradação, né, da infração praticada pelo contratado, da infringência, vai estar, então, de acordo com a proporcionalidade, né, e a razoabilidade, estipulada uma sanção específica, né? A multa, ou até mesmo a suspensão do contrato, ou até mesmo a própria rescisão do contrato em situações mais graves, tá?
Então, essa então, é verdadeira. E a última aqui, no termo de referência, deverá constar o prazo para execução do contrato. Também é verdadeiro, né? O prazo ele é fundamental, porque o prazo vai dar a exata noção de quanto tempo que aquele objeto será prestado pelo contratado, pela empresa a ser contratada, né? E ela, então, de acordo com esse prazo, 1 ano, 2 anos, vai poder, então, formular a sua proposta de preço justamente para atender com exatidão, com precisão, né? Sem qualquer problema, o objeto da licitação e o próprio contrato. Então, o termo de referência vai descrever também qual é o prazo de execução do contrato, o prazo de execução do serviço, né, de coleta de resíduos sólidos, né, de coleta de lixo, né, no popular. É 1 ano. Então, se eu vou executar por 1 ano, com essas características, eu vou, então, apresentar a minha proposta minha proposta de preço de acordo com 1 ano de contrato. Ok? Então, a resposta correta aí é a letra D de dado, tá? E aí tem um comentário desse assunto, tá? Que vocês também vão poder analisar posteriormente. Vamos lá, turma. Segundo o artigo 49 do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, chamado SICAF, né? O SICAF é esse Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Bom, essa questão ela vai abordar justamente essas sanções, né? Essa questão ela está um pouco ligada ao que vimos anteriormente. Ela vai estar relacionada a essas sanções que podem ser aplicadas em caso de descumprimento do contrato. Então, é evidente que nesse procedimento deve ser garantido, né, que é um procedimento sancionatório, então deve ser garantida ampla defesa e contraditório, né, a empresa licitante ela tem o direito de exercer, de apresentar, né, as razões que ela entende como justas para não realizar o contrato ou não agir de forma como a administração pública está pretendendo e apresentar toda a matéria de fato e de direito relacionada a essa garantia da ampla defesa do contraditório. E aqui, então, a questão vai apresentar alguns fatos que podem dar ensejo a essa sanção, tá? Bom, como eu falei para vocês, quando a prova em si, ela acaba sendo muito a repetição da letra fria da lei. Então, pode ser que em uma questão ou outra você não tenha, assim, ou não consiga se recordar, e é normal isso, né? Com exatidão aquilo que está contido na lei. Aí, qual é a forma que você tem para te ajudar num momento como esse? Compreender do que a questão está abordando. Eu falei ainda há pouco que as sanções administrativas elas são aplicadas de acordo com a gradação da conduta irregular ou ilícita, né, de descumprimento da empresa contratada, né? Então, para as sanções mais graves são aplicadas nas hipóteses, né, de violações mais graves. Quando nós estamos diante de sanções gravíssimas, olha só, ficará impedido de licitar e de contratar com a União.
Ou seja, essa sanção de impedimento de licitar e de contratar retira aquele licitante, uma empresa especialmente, né, no caso de pessoa jurídica, retira ela do mercado de contratações públicas. Ela não vai poder, durante um período, né, de até 5 anos, fica impedida de assinar de participar de qualquer licitação ou de celebrar qualquer contrato com a União. Então, essa sanção, ela é gravíssima. Ela é a mais grave de todas, sem prejuízo das multas que podem ser aplicadas no edital, né? Podem ser previstas, né, no edital. Multas são penalidades de caráter pecuniário, né, de caráter financeiro, que dói no bolso. Então, os fatos que vão dar ensejo a essa sanção gravíssima, que retira o licitante do mercado de contratações públicas, que retira a empresa, no caso, a hipótese, incapacita ela de participar de licitações, são fatos gravíssimos, né? Então, essa reflexão pode nos ajudar na solução aqui da questão, caso a nossa mente não lembre, no momento, né, de todas as alternativas possíveis. Tem questões que são capciosas, vocês sabem bem disso, né? Bom, então vamos analisar aqui uma a uma, né? A primeira, o licitante, então, que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, né, as propostas, vocês sabem, têm um prazo, né? A própria licitação, o próprio termo de referência e o edital vão dizer o prazo de validade das propostas, ou seja, ainda foi sagrado vencedor, né? Um licitante se sagrou vencedor, foi declarado vencedor da licitação, mas aquela proposta que ele apresentou tem um prazo de validade. Por quê? Porque, vocês sabem muito bem, o mercado como um todo, os preços no mercado e a proposta de preços no mercado para uma obra, para um serviço e para a entrega de um bem, fornecimento de um bem, ela varia de acordo com as condições do mercado, né? Então, em situações em que, por exemplo, você tem uma alta flutuação do dólar, caso o produto seja um produto importado, ou mesmo dentro do mercado nacional, existem essas chamadas sazonalidades, né? Existem produtos, como gêneros alimentícios, que em determinadas regiões do país, ou mesmo em quase todas as regiões, são mais escassos, né, em determinados períodos do ano. Você tem uma variação muito grande do tomate, por exemplo, né, ou de algumas frutas, né, que passam a ser o morango, é uma fruta que aqui no Rio de Janeiro, especialmente, é bem mais cara do que em São Paulo. Você tem uma oferta maior, né? O tomate, como eu falei, varia muito de preço. O arroz também tem variado muito de preço. Gêneros como gasolina tem variado muito de preço. Então, o mercado de bens, de produtos, de serviços, ele é afetado por externalidades, situações que estão, muitas das vezes, fora do controle do licitante. E ele sabe disso. Por isso que a proposta que ele apresenta tem que ter um prazo de validade, porque ele vai ficar vinculado àquela proposta dentro daquele prazo, ok? Então, minha proposta tem um prazo de 120 dias, de 90 dias. Então, justamente por isso, para ele se proteger também, né? Para se proteger dessa variação de preços no mercado, não ser necessário que ele provoque a administração pública para tentar obter um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Muito bem. Então, a proposta que ele apresentou está dentro do prazo, a administração pública, então, convoca ele para assinar o contrato ou a ata de registro de preço. Então, você imagina, a administração pública fez todo um esforço em elaborar um termo de referência, em verificar se o seu orçamento possui recursos suficientes para fazer frente àquele contrato, a pagar devidamente, né? Mobilizou
uma série de servidores para publicar, para finalizar a fase interna da licitação, publicou o edital, iniciou a fase externa, marcou o dia da licitação, recebeu as propostas, verificou os documentos de habilitação, teve recurso, julgou recurso, decidiu recurso, teve ou não procedimento judicial questionando a licitação, enfim, fez um esforço danado, chega no final, dentro do prazo de validade da proposta, convoca o licitante para assinar o contrato e ele não aparece. Ele não responde e não apresenta qualquer justificativa para isso. Isso é ou não uma conduta grave? É uma conduta grave. É uma conduta grave. Causar o atraso na execução do objeto. Você imagina, né? Todo o planejamento, estamos pensando aqui, uma administração pública que atua com planejamento estratégico, né? Ela tem profissionais, né? Tem militares, no caso, de alta capacidade, que consegue entregar, né, um serviço de qualidade, fez um planejamento detalhado, como, em geral, né, o Exército faz, as forças militares fazem, né? Está aí o exemplo de inúmeras obras bem-sucedidas, né? Que há anos, né, se arrastavam, né, de forma indefinida, de forma inconclusa, né? E as forças armadas conseguiram, né, em um tempo curto, um tempo exíguo, realizar. Então, você imagina tudo isso muito bem planejado, tudo isso muito bem esmiuçado e detalhado, ou até mesmo para atender uma demanda urgente, né? É uma creche, é um hospital a ser construído, ou é uma ponte que vai facilitar o escoamento da produção, o trânsito de pessoas e de bens, enfim. E aí o licitante vencedor, né, aquela empresa nessa hipótese, atrasa a execução do objeto de forma injustificada. Isso é ou não grave? Isso gera ou não gera um prejuízo relevante e efetivo para a administração pública? É lógico que gera, né? 3. Não entregar a documentação exigida no edital, né? Ou seja, não cumpriu as regras do edital, porque no pregão, especificamente, como há essa inversão de fases, há uma regra específica para isso, né? Já que se vê primeiro o preço, né? A proposta ela vem primeiro e depois a habilitação só é analisada de quem apresentou a menor proposta de preço, né? Lembrando também que o pregão só existe no tipo menor preço, né? O pregão só tem menor preço, só se verifica o preço. Todos os licitantes no pregão assinam uma declaração sobre as penas da lei de que cumprem os requisitos de habilitação, de que todos se enquadram, possuem a documentação de habilitação exigida no edital. Todos têm que assinar essa declaração, justamente para que a administração não perca tempo, justamente para que a administração pública concentre o seu esforço no preço, né, tendo já de antemão uma garantia de que todos que estão participando da licitação e reduzindo, oferecendo propostas e lances verbais, diminuindo o preço, estão aptos a contratar com a administração pública porque possuem, além do melhor preço, a documentação exigida no edital. Então, todos assinam um documento. Agora, infelizmente, é comum a participação no pregão de licitantes que só jogam o preço lá embaixo, vão diminuindo o preço, querem apenas atrapalhar a licitação. E desculpem aqui a franqueza, até oferecem propostas aos outros licitantes para que saiam da licitação. Infelizmente, isso acontece. Olha, eu vim participar aqui, mas se você me ajudar aqui de uma tal forma, eu não participo
né? E não vou jogar o preço, senão eu vou jogar o preço lá embaixo. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Eu trabalho na administração pública, eu sou procurador municipal e a gente verifica isso, infelizmente. Isso acontece também porque as administrações públicas, quando você está diante de um licitante desse nível, né, que está ali só para atrapalhar, não tem a habilitação exigida, mas está ali só para atrapalhar, não aplicam as sanções previstas em lei. Porque no pregão, essa conduta, ela é gravíssima. Porque se ele não entrega, se ele ganha no preço, né, e na segunda fase, que é a inversão, lembrando, de documentação, de habilitação, ele não entrega a documentação exigida, ele tem que ser punido de forma mais grave. E o decreto vai prever o impedimento de licitar e de contratar com a administração pública nessa hipótese, tá? Em que não há a entrega da documentação exigida no edital, que se refere aqui à chamada habilitação, ou como alguns chamam, documentos de habilitação. E, por último, aqui, falhar na execução do contrato. Aqui, quando ele, de fato, não consegue cumprir o contrato. Mas não é quando ele não cumpre por um fato alheio à sua vontade, ou um fato superveniente, né? E imprevisível, de consequências incalculáveis, como um fato da natureza, né? Um terremoto, né, um valor, uma disparada, né, no dólar, né, por exemplo, se o bem ou o serviço tem um valor baseado no dólar, ou quando o valor de determinado produto tem um aumento inesperado, né, e ele não consegue mais prever. Não é por isso. É quando ele mesmo, pela sua incapacidade de gestão, pela sua capacidade de realização ou por outros problemas que são deles, né, não é atribuído a terceiros, ele então falha na execução do contrato, né, entrega uma obra ou realiza um serviço sem as condições, em condições inferiores, né, ao que foi estipulado no termo de referência ou no projeto básico. Tá? Também é um fato gravíssimo. Então, a legislação aqui vai estipular que para essas condutas que são gravíssimas para licitações, que frustram por completo, né, o objeto da licitação, que é contratar a proposta mais vantajosa, né, e atender de fato aos anseios da sociedade, com isso, ao interesse público, todas essas hipóteses aqui vão configurar falhas gravíssimas, infrações gravíssimas, e vão estar sujeitas, então, além das multas previstas no contrato e no próprio termo de referência, às sanções de impedimento de licitar e de contratar com a União. Tá? Então, aqui está o gabarito para vocês, o artigo 49 e seus incisos do decreto que regulamenta, e vocês vão ter aqui essas 4 hipóteses nesses incisos 1, 2, 4 e 6 aqui, além dos demais incisos, tá? Dos demais incisos aqui, como apresentar documentação falsa, é gravíssimo, né? Fraude, não mantiver a proposta, né? Dentro do prazo que foi estipulado, nas condições estipuladas, fraudar a execução do contrato, fazer subterfúgios, né? Para não cumprir a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, de forma imoral, né, declarar informações falsas, né, por exemplo, atestados técnicos que são exigidos, né, para verificação da capacidade técnica do licitante, se ele já tem realizações anteriores do objeto desejado, da obra, do serviço ou do bem, da entrega do bem, para outros órgãos da administração pública, ou mesmo na esfera privada, se ele já prestou aquele objeto, ou prestou um objeto semelhante àquele, né? Porque a administração pública não pode contratar com quem ainda não tem a mínima experiência, né?
Então, é muito comum também, infelizmente, termos atestados de capacidade técnica falsos, né, emitidos de forma fraudulenta, sem que efetivamente aquele serviço, aquele bem ou aquela obra tenha sido realizada, né? E aí a comissão de licitação, ou no caso do pregão, o pregoeiro, né, ele pode exigir, além dos atestados, outros documentos que comprovem com maior veracidade que o conteúdo daquele atestado de capacidade técnica, por exemplo, é verdadeiro, é verídico. Por exemplo, pode exigir o contrato que foi celebrado para a realização, né, no passado daquela obra, daquele serviço, da entrega daquele bem, pode exigir as notas fiscais que foram emitidas, né, naquela contratação, quanto custou, quanto foi, porque se o licitante também fraudar o contrato, a nota fiscal é mais difícil ele fraudar, ainda mais nota fiscal eletrônica agora, que tem uma numeração sequencial, né, passa pelo fisco, né, dependendo do caso, fisco municipal, no caso de ISS, pelo Estado, no caso de ICMS. Então, é mais difícil, né, de se fraudar. E aí, tanto o pregoeiro quanto a comissão, o pregoeiro no pregão e a comissão de licitação, nas hipóteses tradicionais de licitação, podem exigir documentos suplementares para comprovar, por exemplo, a veracidade de informações contidas nos documentos apresentados pelos licitantes, especialmente nos atestados técnicos, tá? Bom. Pois não. Tá bom. Pois não. Alguém quer falar? Não, perdão. Ah, tá, tudo bem. E, por fim, aqui, cometer fraude fiscal, né? Que aí já vai ser uma fraude relacionada às informações fiscais, ao que se denomina regularidade fiscal, né? Um dos documentos de habilitação diz respeito à regularidade fiscal, a conformidade da empresa em relação ao fisco, né? Em relação ao fisco federal, em relação à Fazenda Nacional, quando fala fiscal, a Fazenda Nacional, né? A Receita Federal, o INSS, ao Fundo de Garantia, também em relação, dependendo da empresa, se vende, né, produtos e a ICMS em relação ao fisco estadual, o ICMS, são serviços em relação ao ISS, ao fisco municipal em que ele está, se tem dívidas ou não, né? Então, infelizmente, também alguns licitantes fraudam esses documentos, né? Então, a comissão de licitação, ou mesmo o pregoeiro, no caso do pregão, ele deve analisar isso com muita cautela. Vocês sabem que o pregoeiro também ele não atua sozinho, ele pode contar com uma equipe de apoio, né? Então, a equipe de apoio do pregoeiro o ajuda aí nessa tarefa de verificar a veracidade. Hoje a gente já dispõe de sistemas, né? É fácil, você entra com CNPJ da empresa nos órgãos. Hoje você tem no âmbito federal, então, um órgão que concentra essas informações todas da regularidade federal. Então, você vê, num só tempo, os tributos federais devidos, os encargos com a Previdência, com a FGTS, é muito mais simples, né? Foi-se época em que era bem difícil, era mais trabalhoso isso. Mas a comissão de licitação e o pregoeiro devem diligenciar, né, nesse sentido, justamente para contratar o licitante que efetivamente preenche todos os requisitos de habilitação. Por isso, turma, só aproveitando aqui o gancho, por isso que o pregão inverteu essas fases, porque essa fase de verificação da habilitação, né, regularidade fiscal, capacidade técnica, né, a parte também de regularidade jurídica, de formação, tudo isso demora muito tempo. E pode haver também questionamento entre os licitantes. Todos os licitantes analisam os documentos de habilitação dos outros, todos rubricam
cada documento. Então, essa fase, numa concorrência, por exemplo, que são licitações na modalidade tradicional, né? Nas modalidades tradicionais de maior vulto, de maior valor, demora muito, são muitos documentos exigidos, né? E que são verificados. Por isso que o pregão inverteu essas fases. Por isso que o pregão não quer saber dos documentos agora. Todo mundo assina aí, desculpa sem falar da forma mais coloquial, né? Todos assinam aí uma declaração de que preenchem por completo os requisitos de habilitação. Habilitação jurídica, regularidade fiscal, capacidade técnica, assina aí todo mundo. Todo mundo assina, não, eu preencho, sob as penas da lei, eu preencho todos os documentos. Então, vamos tratar primeiro só do preço. Eu só vou ver documentação de habilitação de quem venceu essa primeira fase, de quem tem o menor preço. Quem não ofereceu o menor preço não me interessa ver documento de habilitação, percebem? Há uma inversão dessas fases. Só que quando um licitante frustra tudo isso, ele diz que tem todos os documentos de habilitação, inclusive a regularidade fiscal, né? E aí se verifica que ele fraudou, que ele juntou um documento fraudulento para dizer, por exemplo, que não tem dívida de ISS com o município em que ele tem a sua sede, aí ele frustra toda a licitação, o caráter competitivo, né? Todo o trabalho que a administração pública fez, que especialmente a equipe ali, não só a equipe no dia, desculpa, não só a equipe ali, né, a comissão de licitação ou o pregoeiro, mas todos os servidores, né, que atuaram no processo licitatório, que se debruçaram em fazer um termo de referência adequado, né, com eficiência, com o projeto básico, então, que é mais trabalhoso ainda, que é a obra, mais detalhado. E aí ele frustra tudo isso. Por isso que a lei prevê, nessas hipóteses, que a sanção correspondente a essa conduta, ela é a mais grave. Ela passa a impedir esse licitante de licitar, de participar de outras licitações, de contratar durante um período de até 5 anos, percebe? Por isso que ela é tão grave, que ela vai retirar do mercado das licitações públicas, que é um mercado pujante, né? Que é um mercado de grande valor, ainda mais com um pregão, você pode participar em qualquer parte do país. O pregão eletrônico te permite participar, você com uma logística pequena, mínima, né? Tendo os seus fornecedores, né? Você vende água, por exemplo, né? Galão de água, copo d'água. Você está aqui no Rio, eu estou no Rio, não sei onde vocês estão, né? Eu acho que a turma está mais espalhada. Mas, por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, se eu for participar de uma licitação lá no Pará, eu tenho clientes aqui, eu posso advogar, né? Que participam de licitações no Pará, no Ceará, no Amazonas. Ele tem um fornecedor lá com um bom preço, tem uma internet de qualidade, né? Está linkado aqui na plataforma que faz o pregão eletrônico, né? Tem uma boa logística aqui de negociação mas participa de pregão eletrônico e ganha licitações fora do estado, fora da cidade que ele reside e do estado ainda. E basta ter uma boa logística, uma boa estratégia comercial. Isso acaba resultando num ganho para a administração pública fantástico, porque a administração pública, desde que garantida que aqui o produto vai ser entregue, que a empresa é idônea para prestar o serviço, preenche todos os requisitos de habilitação, a redução é imensa. A redução que o pregão, o presencial e especial o eletrônico trouxe para a administração pública é fantástica. A economia é muito grande, tá? Então, todas essas condutas aqui, que são entendidas como gravíssimas para a licitação, são sancionadas com a pena, a sanção, melhor dizendo, né? A sanção não é crime, a sanção administrativa, não pena, a sanção administrativa de maior gravidade, que retira a possibilidade daquele licitante de licitar ou de contratar com a União, aqui dependendo do ente federado, né? Com a própria administração pública como um todo. Ok, turma? Aí todo esse comentário que eu falei está aqui, tá na página seguinte. Aliás, já está aqui, né? Eu já apresentei todas
essa lista de condutas. Bom, vamos lá, vamos para a próxima questão. Deixa eu me organizar aqui um momentinho só. Bom, essa questão aqui, ela vai tratar aqui de competência, né? De competência das autoridades aqui envolvidas, né? Na modalidade do pregão. Então, vamos lá. Segundo o decreto 10.024, de 19, é responsabilidade da autoridade máxima do órgão ou da entidade ou a quem possuir a competência designar agentes públicos para o desempenho das funções de pregoeiro e de membros da equipe de apoio da licitação. Bom, então, como eu falei na questão anterior, na modalidade pregão, ao contrário das modalidades tradicionais previstas na 8666, não é uma comissão que vai coordenar os trabalhos, né, no dia da licitação. Não é uma comissão. No pregão, essas tarefas, né, essas competências são aglutinadas, aí são reunidas na pessoa de uma pessoa, em uma pessoa só, que é o chamado pregoeiro. Ele é a autoridade ali. O pregoeiro, inclusive, pode sofrer mandado de segurança. Pra vocês terem uma ideia, né? Ele é que sofre, ele é que decide as questões, tá? E o pregoeiro, como eu também tive a oportunidade de falar, ele pode ser auxiliado por uma equipe de apoio. O que é interessante, essa equipe de apoio, ela pode mudar de acordo com o objeto da licitação. Então, por exemplo, em serviços que envolvam tecnologia, é interessante que o pregoeiro tenha na sua equipe de apoio pessoas que tenham conhecimento de tecnologia da informação, tecnologia da informação, né? Que tenham conhecimento de tecnologia da informação, para poder dar suporte caso haja alguma dificuldade de entendimento, em algum atestado técnico apresentado, se relaciona ou não, né? Ou qualquer dúvida. Se o tema for, por exemplo, aquisição de serviços para a educação, na área de educação, a mesma coisa. Interessante, não é obrigatório, mas é interessante que um dos membros da equipe de apoio para aquele pregão seja da área educacional, e assim é na saúde, no esporte, no turismo, por aí vai, né? Então, assim, a escolha tanto do pregoeiro, né, quanto dos membros da equipe de apoio é feita pela autoridade máxima do órgão, né, ou da entidade. A gente sabe a diferença de órgão e entidade, né? A entidade tem personalidade jurídica, né? A entidade tem personalidade jurídica. O órgão não. O órgão integra a entidade, ou ente. Ente e entidade é a mesma coisa, né? E pessoa é a mesma coisa. É a pessoa jurídica, no caso aqui, a pessoa jurídica de direito público, né? O município, o Estado, a própria União. Os órgãos já são as unidades que executam as diferentes tarefas, né? Então, os ministérios, as secretarias estaduais, municipais, né? E por aí vai, num hospital público, uma unidade, né, militar, são órgãos. Então, a autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou quem vai possuir essa competência, é que designa, que escolhe, né, o pregoeiro e os membros da equipe do apoio. O pregoeiro tem que fazer um curso também, é exigência que ele tenha um curso de qualificação que o habilite como pregoeiro. Muito bem. O que a questão quer saber, de fato, é as atribuições do pregoeiro. Tá? Quais são aqui as atribuições do pregoeiro? Então, vamos lá. Alternativa A. Indicar o vencedor do certame. Né? O certame, vocês sabem, é a disputa, né? É o concurso aqui de licitatório, o certame licitatório. E verificar e julgar as condições de habilitação. Bom, essa alternativa aqui, ela está perfeita. Ela é a alternativa correta.
O pregoeiro é que vai indicar o vencedor do certame. Ao final, né, o vencedor, lembrando, o vencedor do pregão não é quem vence a primeira fase, não, que no pregão inverte, né, como eu já falei. Proposta de preço, não. Ali há uma inversão só para que seja mais rápida. Vai verificar quem venceu, quem apresentou a melhor proposta de preço, né, a menor proposta. Depois verifica a habilitação dele. Se tiver de acordo, então, se ele tiver cumprido tudo, aí ele é o vencedor. Se não tiver, eu vou chamar o segundo colocado na proposta de preço. E por aí vai, tá? Então, é o pregoeiro quem indica o vencedor do certame, sim, e é ele também que vai verificar e julgar as condições de habilitação, sim. É ele que faz, com suporte da equipe de apoio, tá? Professor, Pois não. professor, e se tiver recurso, tiver algum recurso, alguma coisa, ele decide ou a autoridade competente se ocorrer algum recurso? Não, aí não. Aí quando há recurso, aí o recurso é analisado pela autoridade superior. Ele apresenta, ele faz até as suas razões, né? Ele apresenta as suas razões e quem julga é a autoridade superior. Positivo. Ok? Tá bom? E aí, se de fato o recurso tiver fundamento, a autoridade adjudica também. Adjudica significa entregar. Entregar o objeto da licitação ao licitante vencedor. Isso que é adjudicar. Aliás, tem outra questão. Já é a fase final, já. Então, aí vamos lá. Essa é outra questão também que é muito comum, tá? Em concurso. Muito comum. Nas licitações, nas modalidades, né? Nas licitações feitas sob as modalidades tradicionais da 8666, vamos falar lá, vamos repetir para vocês, para frisar bem. Concorrência, tomada de preços e convite, né? Aí tem o concurso ainda e o leilão. O último ato da licitação é a adjudicação, tá? Modalidades tradicionais. Nós temos lá no finzinho homologação e adjudicação, é o último, tá? No pregão é ao contrário. Não me pergunta por quê, ninguém explica de forma razoável. No pregão, primeiro adjudica e depois homologa. Primeiro adjudica e depois homologa. Deve estar relacionado ao formato do ato, de como é feito o pregão, não é não? Nas modalidades tradicionais, comumente, a autoridade superior do órgão, no mesmo ato, ela homologa e ela adjudica. No mesmo ato. No mesmo ato. É um ato só. O que significa homologar? A homologação significa uma chancela de que todo o processo licitatório correu de forma regular, obedeceu à lei e aos princípios administrativos, especialmente a moralidade, né? Isso é a homologação, é uma chancela. Por isso até que em muitos órgãos, antes da autoridade máxima homologar, ela pede uma opinião lá do seu órgão de controle interno, que faz o controle interno. Em alguns casos até mesmo é o órgão que faz a assessoria jurídica. Ela pede um parecerzinho, a autoridade do órgão, lá, o comandante, né, da unidade militar, pede um parecer jurídico e um parecer do órgão de controle interno. Aí ele coloca, de acordo com os pareceres da assessoria jurídica e do controle interno, homologo, que é certifico a regularidade da licitação e adjudico o objeto ao licitante vencedor lá, vencedor empresa tal, por exemplo.
Adjudicar significa entregar, né? É forma fictícia, é entregar. Ok? Agora, no pregão é diferente. No pregão, primeiro adjudica, primeiro entrega o bem e depois homologa. Ok? Ok. Então, relembrando aqui, aí vamos trabalhar agora isso aqui, só relembrando. Nas modalidades tradicionais, 8666, primeiro homologa e depois adjudica. Quem homologa e quem adjudica é a autoridade superior do órgão ou entidade, faz os dois, ok? A entidade, não é a comissão. A comissão de licitação nem homologa, nem adjudica. Agora, no pregão, eu vou passar aqui a folha para vocês verem melhor. No pregão, há uma inversão também na fase final do procedimento, da modalidade pregão. Há uma inversão. Primeiro adjudica e depois homologa. Aí pergunta, aí está aqui, ó, o artigo 17 prevê as competências do pregoeiro. Tá? O que caiu na prova está aqui, ó, é o inciso 5 e o inciso 8º. O que a gente está falando agora de adjudicação e homologação, vê lá, ó, o inciso 11. Perdão, o inciso 9. Caberá ao pregoeiro, em especial, adjudicar o objeto, quando não houver recurso. Então, se não há recurso, é o pregoeiro quem adjudica. Cara, assim, desculpa, pessoal, fazendo aqui só uma... Eu acho isso mó besteira. Isso poderia ser muito mais simples, mas tudo bem. Parece que é só para perturbar a nossa vida, né? Do professor, que tem que decorar e conhecer tudo isso, e do aluno. E do candidato que vai fazer o concurso, a prova. Então, o pregoeiro vai adjudicar o objeto, em geral, tá? Em geral. Vamos nem falar do recurso agora. Adjudica em geral. E olha lá o inciso 11. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação. Então, no pregão, diferente das modalidades tradicionais, a autoridade superior, né, não faz as duas coisas, não homologa e adjudica. Não. No pregão, primeiro é a adjudicação e depois a homologação. Quem adjudica? O pregoeiro. Quem homologa? A autoridade competente, que é a autoridade superior. Tá? Ok? Beleza? Tranquilo. Beleza. E se houver recurso? Houve recurso. Então, lá. O licitante, o pregoeiro declarou vencedor o licitante A. Né? São 4 licitantes, A, B, C e D. Declara o vencedor o licitante A, que apresentou a menor proposta de preço e foi habilitado em seguida, na fase de habilitação, na fase documental. Declarado vencedor. Aí o licitante B diz assim, não, o licitante A não possui essa certidão de regularidade com o INSS, é fraudulenta dele. Eu tenho aqui, ó, eu emiti a dele aqui, ó, ele está com dívida fiscal com o INSS. Aí, mesmo assim, o pregoeiro mantém a sua decisão. Olha lá o inciso 8º. Ele indica o vencedor do certame. Ele indicou. Aí o licitante B vai entrar com um recurso. Se há recurso, o pregoeiro não adjudica mais, não entrega mais. Por que não entrega? Porque quem vai julgar o recurso é a autoridade superior, que aqui chama autoridade competente, que é a superior.
Quem vai, então, decidir o recurso é ele. A ele, então, é que vai caber adjudicar o objeto, ok? E, em todos os casos, é a autoridade competente que faz a homologação também, após a adjudicação, não é o pregoeiro. Vou passar aqui mais um quadro para vocês verem aqui. Ó, artigo 13. Caberá à autoridade competente, inciso 3, aqui, perdão, inciso 5, adjudicar o objeto da licitação quando houver recurso e, havendo ou não recurso, inciso 6, homologar o resultado da licitação. Tá? Quem celebra o contrato também, quem assina o contrato com o licitante vencedor, é a autoridade competente ou superior, tá? Não é o pregoeiro. O pregoeiro, então, só vai agir até a adjudicação do objeto, a entrega fictícia, né, do objeto ao licitante indicado como vencedor, se não houver recurso. Se houver recurso no pregão, quem vai adjudicar o objeto, quem vai decidir o recurso, adjudicar o objeto e realizar a homologação em todos os casos é a autoridade superior. Ok, pessoal? Querem que eu repita aqui essa regrinha para ficar mais claro? A competência do pregoeiro, então, é parcial, né? Não, assim, a competência do pregoeiro, se a gente verificar, vou voltar aqui um slide, tá vendo? Ela é bem extensa, tá vendo? Ela é bem extensa. Como é também na comissão de licitação. É bem extensa. Só que o pregoeiro, ele vai conduzir o pregão, especialmente, nas fases dele ali, de proposta de preço e de habilitação. O que tem de novo para o pregão aqui é que o pregoeiro vai adjudicar o objeto quando não houver recurso. Há recurso, alguns licitantes têm intenção de apresentar recurso. Se ninguém tiver intenção de apresentar recurso, ele então adjudica o objeto ali ao licitante vencedor. Ele adjudica. Isso é o que tem de novo no pregão. Porque nas modalidades tradicionais, a adjudicação e a homologação, ou melhor, vou inverter, né? A homologação e a adjudicação, para não confundir, né? Que também tem isso, né? Nas modalidades tradicionais, primeiro homologa, depois adjudica. Os dois atos administrativos finais da licitação, o último na modalidade tradicional é a adjudicação, lembrando, frisando isso, competem à autoridade superior. O que tem de novo no pregão? Quem adjudica é o pregoeiro, se não houver recurso. Basta lembrar disso. Ele adjudica se não houver recurso. Por quê? Quem homologa é a autoridade superior, em todos os casos. E se houver recurso, a autoridade superior também adjudica. Então, como é que a gente grava isso de forma... Pois não. Alguém quer falar? Não. Como é que a gente grava isso de forma mais simples? Tá? Modalidades tradicionais, 8666. Atos finais, a adjudicação e homologação. Perdão. Perdão. Modalidades tradicionais, 8666. Atos finais, homologação e, por último, o ato final mesmo, adjudicação. Entrega fictícia, né, do objeto da licitação ao licitante vencedor. Faz o objeto da licitação, realiza, presta o serviço, dá início à obra, começa a fornecer o objeto que eu adquiri, o bem que eu adquiri. Tá? Quem faz? Modalidades tradicionais. Quem faz? A autoridade superior. Faz até num ato único.
homologo e adjudico o objeto ao licitante vencedor. Beleza? Pregão. Há uma inversão. O último ato no pregão é a homologação. Primeiro adjudica e depois homologa. Quem adjudica? O pregoeiro, se não houver recurso. Ponto. Se não houver recurso, o pregoeiro que adjudica. A homologação vai continuar sendo a autoridade superior. Se houver recurso, aí a autoridade superior adjudica e homologa. Ok? Ok, pessoal? Ficou claro? Tranquilo. Perfeito? Todos entenderam bem? Tranquilo. Então tá. Bom, vamos lá para mais uma questão. Que é aqui uma questão que envolve ainda o pregão e diz respeito aqui a serviços, a contratação de serviços, inclusive de serviços de engenharia. Vamos lá. O decreto 10.024 de 2019 regulamenta os novos procedimentos para a realização do pregão eletrônico nas aquisições de bens e contratações de serviços públicos, inclusive serviços comuns de engenharia, bem como dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal. Sobre o pregão eletrônico, é correto afirmar que a utilização da modalidade do pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações públicas e pelos fundos especiais não é obrigatória. Já comentei isso, né? Na forma do regulamento federal, tá? Esse regulamento só se aplica aos órgãos federais, aos entes e órgãos federais, né? Nem todos os estados e municípios e mesmo o Distrito Federal seguiram isso, que é um desserviço para a nação, né? Porque, como a gente viu aqui, o pregão eletrônico, especialmente o pregão eletrônico, confere uma redução de custo imensa, né? Porque permite uma ampla concorrência, né? Como eu falei, pessoas mesmo de fora daquele centro, do local onde está sendo realizada a licitação, da cidade, ou até mesmo do estado, podem participar, né? Até fora do país pode participar, desde que tenha aqui, né, a logística necessária, né? Mas você pode participar, né? Então, a modalidade do pregão e do pregão eletrônico passou a ser obrigatória na administração pública federal, tá? Então, essa regra aqui essa alternativa está equivocada. A gente vai passar aqui na próxima, aqui já no comentário, ó, a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal é repetição, né? Ela é obrigatória, tá? Então, é obrigatória. Se não for usar o pregão, o pregão e na forma eletrônica tem que justificar o porquê não usou, tá? Isso foi excelente. Essa medida foi excelente para a redução de custos, para maior eficiência, ao atingimento, o alcance do princípio da eficiência, né? Bom, eficiência, lembrando, não sei se vocês já sabem isso, a eficiência, o entendimento de eficiência aqui para a administração pública, como princípio até, né, é a relação custo-benefício, tá? É fazer o máximo possível, bem feito, com os recursos disponíveis. É fazer mais com menos. Isso que é eficiência, tá? Relação custo-benefício. B. O pregão, na forma eletrônica, deverá seguir apenas os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade. Não. O pregão, e assim, aliás, os princípios administrativos, tanto os princípios expressos, que é o LIMP, né? Que vocês sabem bem, o LIMP,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são aplicados a qualquer ato administrativo. Qualquer, turma, qualquer. Então, não há nenhuma limitação aqui ao pregão. Está totalmente equivocada essa alternativa, né? Eles se aplicam a todos os princípios gerais, tanto os explícitos, como eu falei aqui, como os implícitos, além dos princípios chamados setoriais das licitações, né? São princípios específicos no caso de licitações. Então, só para a gente ver aqui a regra, vou passar aqui o slide, olha lá, o artigo 2º, caput, né, a cabeça do artigo, diz lá, ó, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, que tem a ver com moralidade também, do que é probo, né, do que é correto, do que é ético, e o contrário é improbidade, né, do que é incorreto, do que é antiético, do que é antieconômico, né, do que é ilegal, é a improbidade, né, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo das propostas, né, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, que são chamados princípios esses que estão, esse aqui, probidade, desenvolvimento sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, razoabilidade não, é geral, competitividade, são chamados princípios setoriais, são princípios específicos das licitações. Derivam, é verdade, derivam dos princípios gerais, né, dos chamados princípios gerais, dos expressos, que é o LIMP, como dos implícitos, né, como razoabilidade, proporcionalidade, e são chamados princípios setoriais, tá? O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a contratações de obras. Isso é verdade, há uma regra, um dispositivo também, que prevê que o pregão eletrônico não se aplica para obras, tá? Vai estar aqui, ó, no artigo 2º, aliás, deixa eu passar aqui. Vai estar aqui, ó, no artigo 4º do decreto regulamentar, né, 10.024, o pregão na forma eletrônica não se aplica a contratações de obras. Então, há uma vedação expressa a contratações de obras por pregão eletrônico, tá? De fato, a contratação de obras depende, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui também, da verificação das condições de habilitação, que são a toda uma complexidade, né? São muitos atestados, são muitos documentos que devem demonstrar, especialmente, que o licitante tem condições técnicas de realizar aquela obra. Então, o pregão na forma eletrônica, na forma virtual, né, em que os licitantes não estão presencialmente, que não podem ver, analisar, né, não só ver, analisar com facilidade os atestados, em especial, e demais documentos de habilitação apresentados pelos demais licitantes, fica inviável realizar contratações de obras por pregão eletrônico, ok? Por pregão eletrônico. É inviável realizar contratações de obras. O aviso do edital deverá conter a definição genérica do objeto? Não. O aviso sim, e a indicação dos locais, das datas e dos horários e em que poderá ser lido ou obtido o edital, e o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e horário da realização. Na verdade, turma, o aviso do edital ela deverá conter a definição precisa do objeto e não genérica, né? Ainda que seja só o aviso, que não contenha todo a discriminação, né? a discriminação técnica, mas a definição ela não pode ser genérica, sob pena de não atrair todos os interessados, né? Todos os que potencialmente poderiam se interessar por aquela licitação. E aí você estaria violando o princípio da competitividade, o princípio setorial das licitações, né?
ou de forma geral, o princípio da impessoalidade. A definição tem que ser precisa, clara. Isso também está especificado aqui, ó. Artigo 3º, ó, o aviso do edital deve conter, né, a definição precisa, suficiente e clara do objeto. Todas aquelas alternativas que sejam vagas, né, que sejam subjetivas, com certeza vão ser prejudiciais à concorrência, né, à competitividade. Então, você já pode imaginar que está equivocado, tá? O que está errado aqui nessa questão é essa definição genérica, não é genérica, é precisa, suficiente e clara. E a letra E, para mim, corta aqui um pouquinho, peraí. As normas disciplinadoras do pregão eletrônico serão interpretadas em favor de que a disputa fique restrita a apenas 3 interessados. Lógico que não, né? Muito pelo contrário, como eu falei no início, por isso que é importante a gente trabalhar a ideia conceitual, né? Como eu falei no início, o pregão eletrônico ele tem por objetivo ampliar de forma exponencial a concorrência, a competitividade, a permitir a ampla concorrência, a permitir que licitantes, mesmo fora da sede da licitação, possam participar e, com isso, trazer maior eficiência, redução de custo, a melhor relação custo-benefício para a administração pública. Então, em hipótese alguma, o pregão eletrônico vai ter as suas normas disciplinadoras interpretadas de forma a que a disputa fique restrita a apenas 3 interessados, percebem? É evidente que não teria sentido. Por isso, até pela ampla concorrência, né, pela maior amplitude de disputa, é que o pregão eletrônico, no âmbito federal, foi adotado como regra. Passou a ser obrigatório sempre que for possível, né? A gente já viu aqui que, no caso de obras públicas, ele não é possível. Ok? Ok, pessoal? Falei pra caramba, né? Podemos parar por aqui, que amanhã a gente tem aula ainda, né? Ok, Vanessa? Vanessa? Pessoal, eu vou me despedir de vocês, então. Amanhã a gente tem mais uma aula, né, de 10h40 até meio-dia e 10. Então, eu vou me despedir de vocês aqui por hoje, tá? Já são 9 horas, 9h06. Vou me despedir de vocês aqui, desejar a todos uma boa noite de descanso e dizer que vocês podem contar com o meu apoio, com o meu suporte para poder saírem vitoriosos aí nessa empreitada, nesse concurso, tá? Vocês podem consultar o material do slide que eu apresentei para vocês. Ele vai servir para que vocês tenham acesso a ideia mais conceitual da disciplina, tá? E a gente pode também, algum aluno botou aqui que é meio complexa essa matéria, né? Realmente, essa é uma matéria que eu procurei trabalhar isso um pouco nessa primeira aula, obedecendo a nossa temática a nossa metodologia de resolução de exercícios, mas é muito importante essas ideias conceituais, porque muitas questões vão ser resolvidas valendo-se dessa ideia conceitual. Se você não entender o conceito, se você for apenas decorar os assuntos, você vai ter mais dificuldade em resolver as questões e poder ter um proveito maior na prova. O importante é você se apropriar das ideias conceituais. Você viu que essa questão aqui abordou justamente o pregão eletrônico. O que ele serve? Ele jamais vai servir para restringir a competitividade, né? Pelo contrário, ele serve para ampliar, e por isso que ele passou a ser obrigatório no âmbito federal. Fala, Leite.
Para quem carrega mochila e fuzil, né? Mas essa matéria, ela te habilita também a exercer funções mais administrativas, né? De planejamento, de verificação de orçamento, de elaboração de termo de referência, né? Por aí. Aí vocês ajustam comigo, ajustem com Vanessa também, que está nos dando esse suporte. A gente tem mais aulas pela frente, né? Tem um conteúdo de 10 horas aulas. A nossa metodologia é resolução de exercícios, mas eu posso resgatar mais esses assuntos conceituais, os assuntos mais teóricos, passar para vocês alguns temas nos slides, tá? A gente pode ajustar isso também. Não há. Vocês viram que a sequência aqui dos exercícios estão relacionados, né? Você vê que eu procurei relacionar bem um tema ao outro para poder ter uma sequência, né? Mas a gente pode trabalhar um pouco mais dentro do nosso planejamento, né? E o planejamento do curso, esses assuntos conceituais, tá? Contem comigo. Professor, Pois não, cara. a gente pode tratar depois sobre essa situação da nova lei de licitação na parte de... Vamos tratar também. Vamos tratar. Consolidação, né, da responsabilidade, né? A nova lei está limitada ao tema de responsabilidade. Vamos tratar nas aulas futuras. Vamos esgotar primeiro esses temas aqui da 8666 e do pregão, depois a gente avança na nova lei, tá? Esse material que eu já disponibilizei hoje para vocês, aliás, vou disponibilizar, vocês não têm ainda, né? Vou passar para a Vanessa, já passei, aliás, pedi para a Vanessa enviar para vocês, tá? Vocês podem consultar e ler esse material mais teórico. Está em slide, turma, está em slide, mas é um material mais teórico, tá? Mais conceitual, ok? Porque pela FOG só cai essa... Obrigado, Rodrigo. Sanções. Isso. Que aí vocês podem, fora da aula, e até antes da aula, como uma preparação, esse método é muito bom, chamado método socrático, né? É um método que Sócrates utilizava. Ele passava aos seus interlocutores previamente o assunto para debater com ele, né? Longe de mim querer ser Sócrates, não é isso. É só um método utilizado, chamado socrático, em que o aluno ele tem de antemão o material para estudo, para se preparar previamente, e aí ele consegue interagir com mais qualidade na aula, por ter um contato anterior com o assunto a ser tratado, entendeu? Por isso que eu disponibilizei esse slide para vocês poderem ter acesso a ele, tá bom? Amanhã, então, a gente continua, tá? Nosso encontro é 10 e... Deixa eu ver aqui. 10h40. 10h40 a 12h10. Ok, pessoal? Uma boa noite a todos, tá? Fiquem com Deus e amanhã nos encontramos. Boa noite. Boa noite a todos. Um grande abraço.